Salve, pessoal! Voltamos então agora ao comentário sobre a questão de número 6, a segunda questão na prova que envolve o fenômeno literário. Vamos lá, então? Vamos dar uma olhadinha? Vou compartilhar com vocês aqui a tela, para a gente adentrar aqui, então, a questão de número 5 sobre o conto Os Porcos, de Júlia Lopes de Almeida. Tá? Então, aqui a gente tem a dedicatória, Arthur Azevedo, algo constante no livro, né? Quase todos os contos são dedicados a algum escritor da época. E aí o fragmento, o trechinho aqui, 12 linhas. Vamos lá. Quando a cabocla Umbelina apareceu grávida, o pai moeu-a de surras, afirmando que daria o neto aos porcos para que o comessem. O caso não era novo nem espantou, e que ele havia de cumprir a promessa, sabia-o bem. Ela mesma lembrava-se, encontrara uma vez um braço de criança entre as flores douradas do aboboral. Aquilo com certeza tinha sido obra do pai. Todo o tempo da gravidez pensou numa obsessão crudelíssima, torturante, naquele bracinho nu, solto, frio, resto de um banquete delicado que a torpe voracidade dos animais esquecera por cansaço e infartamento. Umbelina sentava-se horas inteiras na soleira da porta, alisando com um pente vermelho de celulóide o cabelo negro e corredio. Seguia assim, preguiçosamente, com um olhar agudo e vagaroso, as linhas do horizonte, fugindo de fixar os porcos, aqueles porcos malditos que lhe rodeavam a casa desde a manhã até a noite. Pois bem, com base na leitura do texto 5 e na obra Ânsia Eterna, bem como no contexto sócio-histórico literário, é correto afirmar que: item 1. O conto tem como protagonista uma mulher, uma característica importante na produção literária da autora. Começamos por aí. Verdadeiro esse item. Não vamos dizer que todos os contos sejam protagonizados por mulheres, mas podemos entender que a maioria esmagadora das narrativas tem protagonismo feminino, e uma marca importante da escrita da Júlia Lopes de Almeida é dar vez e voz às mulheres, né? Inclusive denunciar, muitas vezes, a condição das mulheres em situação de opressão, como é o que ocorre com a protagonista deste conto, a Umbelina, né, protagonista de Os Porcos, tá? Então, o item 1, verdadeiro. 2. No conto, é possível destacar a presença de sentimentos conflituosos, como o desejo de vingança do amante e o medo de amar o filho. Então, gente, olha só, aqui teríamos que ter uma noção sobre o conto como um todo, e não apenas uma base na análise do trecho. Não é só o trecho que resolve, mas o conhecimento desta narrativa, que foi amplamente discutida em sala de aula, né? Em todos os lugares onde trabalhei, com todos os meus alunos, eu sempre disse, esse é um conto que tem enorme possibilidade de aparecer. Eu me lembro que até nas últimas aulas eu coloquei em destaque, em vermelho, lá o conto Os Porcos, né? Estava sempre na minha lista de prioridades aqui essa narrativa. E vejam que todo mundo, então, que assistiu às aulas conhece bem o enredo e sabe, né? Daquelas passagens, por exemplo, que denunciam um sentimento conflituoso. A gente disse isso em todas as aulas, né? Quer dizer, a Umbelina, diferente de outras personagens do livro, né? De outros contos em que a gente tem a maternidade mais idealizada, esse texto ele traz o sentimento contraditório da mãe em relação ao filho. Por quê? Em determinado momento do conto diz assim, ó, não queria bem ao filho, certo? Odiava nele o amor enganoso do filho do patrão, matá-lo-ia. Então, a gente tem um desejo, inclusive, de matar a criança em determinado momento, mas depois a gente tem aqueles sentimentos de ternura que vão tomando conta dela na medida em que ela está entrando em trabalho de parto, ela vai se aproximando daquele momento, e quando ela finalmente vai dar à luz, ela, né, tem medo de olhar para a criança, medo de o amar. Ao final, ela abraça a criança, beija a criança na boca, ela já está tomada de um sentimento amoroso pela criança. Então, quer dizer, ela oscila entre o ódio e o amor pela criança, sentimentos contraditórios, como a gente fez aí na análise do conto na íntegra, né? Então, o fragmento aqui é insuficiente para a gente ter essa informação. O candidato deveria conhecer a narrativa, né? E os nossos alunos conheciam bem, né? Vocês sabem. Então, olha só, o item de número 2 é verdadeiro. Sentimentos conflituosos, como o desejo de vingança do amante e o medo de amar o filho. Vale lembrar também que a gente sempre falou em sala de aula sobre o fato dela estar indo em direção à casa do amante, pensando em matar a criança na frente dele, para usar a criança como né, instrumento da sua vingança contra o homem que a rejeitara. Tá? Mas, enfim, ela acaba não concretizando esse plano, porque no final ela se apega ao filho, embora tarde demais. Sem forças para protegê-lo, ela vai morrendo enquanto percebe a aproximação de uma porca que vai devorar seu filho. Então, ela morre assistindo o filho sendo devorado por uma porca. Esse é o desfecho terrível do conto, né? Como vocês sabem. Então, gente, o item 2, ele é verdadeiro. E aí dá uma olhada no item 4. Umbelina detesta o pai por sua brutalidade, mas respeita a vontade dele entregando o filho aos porcos após o parto. Não. Como acabamos de dizer, o desfecho é outro. O desfecho é outro, né? Ela tenta até defender o filho, mas já não consegue, não tem forças, e ela morre enquanto a porca abocanha o filho, tá certo? Ela é surpreendida com a aparição de uma porca enquanto ela estava ali, né, no meio do mato,
recém tinha, né, dado à luz, e ela não consegue fazer nada mais para defender o filho, tá? Então, ela morre assistindo o filho ser devorado por uma porca, tá? Esse é o fim do conto. Vejam que esse também é um elemento que não está presente no trecho. Então, era necessário mesmo o conhecimento do enredo aqui para a resolução da questão. Então, isso valoriza quem leu, quem estudou, isso é bom, tá? A afirmativa, então, de número 4 é falsa. Por enquanto, nós ficamos com 1 e 2, tá certo? É isso. Vamos ver o item 8 agora. A protagonista é retratada com traços de animalidade. Isso acontece várias vezes no conto, tá? Ela é referida como bestial, tá certo? Fala dela como selvagem. Isso acontece realmente no conto em vários momentos. Mas presta atenção. Razão pela qual se revela incapaz de amar alguém, inclusive o filho. Não é verdade. Porque no final, ela é tomada de um sentimento amoroso pelo filho, tá? Incapaz de amar, ou, ela é animalizada. Bom, uma coisa é ela ser representada de forma animalizada em vários momentos, mas a gente sabe que no final ela desenvolve um sentimento amoroso pela criança. Ela tinha medo de amar a criança e acaba amando a criança quando ela vai beijar a criança na boca, né? Que é um gesto de amor extremo que a gente vê mais ao final do conto. Então, incapacidade de amar, isso já é um exagero. Ela é capaz de desenvolver o sentimento amoroso e isso acontece no final do conto, embora tardiamente. Tá? Incapaz de amar? Não. Essa parte do enunciado está errada. Tá? O item de número 8 é falso por causa disso. Incapaz de amar alguém, inclusive o próprio filho. Falso. Item de número 16. O título do conto faz referência aos porcos que vivem nos arredores da propriedade, caracterizados como criaturas sobrenaturais que necessitam de carne humana para sobreviver. Não é dito isso no conto, isso é uma extrapolação. Tá? Isso não está colocado no texto. Os porcos não são caracterizados como criaturas sobrenaturais. Não, simplesmente a gente pode perceber que os porcos ou a porca, né? Os porcos são usados como instrumento da ameaça paterna contra a umbelina, mas eles não são refletidos como seres sobrenaturais. Isso não acontece no conto, portanto, esse item é falso. Né? Muito menos a ideia de que precisam de carne humana para sobreviver. Onde diz isso no conto? Isso não está colocado. Tá? É um exagero, então essa informação extrapola o conteúdo da narrativa. Item 16, falso. 32. Os adjetivos crudelíssimo e torturante caracterizam os pensamentos da protagonista. Já nu, solto e frio descrevem parte do corpo de uma criança. Então vamos ter que ir ao texto, né? Crudelíssimo e torturante caracterizam os pensamentos da protagonista. Isso na linha 6. Vamos lá. Linha 6. Né? Todo o tempo da gravidez pensou numa obsessão crudelíssima. Quer dizer, então, crudelíssimo e torturante. Esses adjetivos aqui, então, eles referem justamente à obsessão da protagonista, aos pensamentos dela, né? Pensamentos obsessivos, né? Uma obsessão crudelíssima e torturante, tá? Então, sim, ok, tem a ver, sim, com os pensamentos da protagonista, tá? Perfeito. E no que diz respeito a nu, solto e frio, descrevem parte do corpo de uma criança, tá? Então, observem ali, a gente pode pegar aqui o trechinho que vem na sequência aqui, vamos ver qual é a linha mesmo? Linha 7, né? Nu, solto e frio. Olha só, bracinho nu, solto e frio. Resto de banquete delicado. A gente pode perceber, então, que essas expressões descrevem parte do corpo de uma criança, que era o bracinho de uma criança que a Umbelina uma vez encontrou no meio das flores douradas do aboboral. Quer dizer, ela já havia visto algo nesse sentido, que o pai já dera, pelo visto, né, o corpo de uma criança para ser devorado por porcos. Que criança é essa? Né? Em que circunstância a criança foi dada aos porcos? Isso não é explicado no conto, mas já deixa, né, mais sério o tom da ameaça de que o filho dela poderia sim ser devorado por porcos. Tá? Portanto, o item de número 32 é verdadeiro. Assim, vamos lá. 1, correto. 2, correto. 4, incorreto. 8, incorreto. 16, incorreto. 32, correto. Tá bom? 1, 2 e 32 estão certas. Beleza? É isso aí. Totalizando 35 no somatório, a gente fica por aqui e daqui a pouco a gente volta com a próxima questão. Valeu!